a ira de uma esposa e as consequências dela. Arvintar, Sínodo. Quando Ains terminou de recitar seu texto sagrado, o verdadeiro desafio começou. Embora essas recitações do seu texto nos digam suas leis, elas não nos dizem que você é um Deus. Um padre de voz severa disse corajosamente: verdade. Ains disse, arrancando murmúrios de surpresa das fileiras de assentos, mas o que seria? Ains perguntou: eu mostrei muitas vezes que sou muito mais poderoso que os deuses antigos, eu vi as transcrições onde Neia apontou como minhas realizações superam as deles muitas vezes, então deixe-me aprofundar minha pergunta perguntando: por que você adora os 6, ou os 4, por assim dizer, como deuses? O silêncio caiu, e um sacerdote, Ains reconheceu como um membro da teocracia que havia sido libertado como inocente nos julgamentos após a guerra, porque os 6 deuses escolheram e protegeram a humanidade contra a erradicação. Acenos estavam por toda parte. Uma resposta verdadeira, e suponho, uma razão tão boa quanto qualquer outra. Ains disse educadamente, ele caminhou lentamente, majestosamente ao redor do círculo no centro. Eu também não fiz o mesmo? Ele perguntou. Silêncio atordoado respondeu a ele, antes de responder, ele disse enquanto levantava um dedo esquelético: considere isso, eu não escolhi apenas a humanidade, mas todos os honestos e justos do mundo. Não ficou claro ao longo de tudo isso, que todos os que cumprem o contrato social são bons servos da minha vontade? Você aproveitou seu tempo livre nesta cidade. Naquele tempo você deve ter visto elfos e anões, trolls e gigantes, talvez até um dragão ou 2, você certamente deve ter visto muitos desses seres se estivesse por aí. Além disso, alguns de vocês vêm da província dracônica, outros de Roble, outros de Restize, outros da antiga teocracia, outros do reino dos elfos, ainda mais são daqui. Vocês vieram para este lugar de terras que eu governo há muito tempo e terras que eu governo recentemente, e onde quer que eu governe, vocês falharam em ver não apenas os humanos prosperando, mas todos os outros também? Ele perguntou incisivamente. No caminho dos deuses antigos, a humanidade sempre esteve em risco, não estava? Não estava? Ele perguntou 2 vezes para dar ênfase, em uma voz que exigia que a verdade fosse dita. Estava. Um padre respondeu. Levante a mão se você nega a resposta dele. Ains disse e apontou para quem falou. Ninguém levantou a mão. A humanidade está em risco agora? Ele perguntou. Levante a mão se puder nomear uma ameaça às suas vidas de dentro ou de fora das minhas fronteiras. O silêncio o cumprimentou novamente. Se você argumenta como alguns fazem, que a base para a adoração dos 6 é que eles salvaram a humanidade e a protegeram, então, com base nisso, eu estou muito além deles. Você também matou muitos de nós. Um padre disse duramente. Eu não nego isso. Ains disse, mas você consegue citar uma ocasião em que eu não ofereci aos humanos que se opuseram a mim uma chance de salvar suas vidas, de evitar minha ira e viver em paz? Eu não ofereci ao rei de Restize uma chance de se render pacificamente? Eu não ofereci paz à teocracia Slane? Eu não ofereci os termos mais gentis para a guerra que este mundo já viu, de modo que poucos morreriam se esses termos fossem mantidos? E alguém negará que a conduta daqueles que se autodenominavam meus inimigos os tornou destruidores de vidas humanas? Sua resposta foi elétrica, mas houve olhares incertos trocados entre alguns dos presentes. Ele captou esses olhares. Vejo que alguns de vocês não estão cientes das atrocidades perpetradas pela teocracia Slane e seus aliados durante o curso da guerra. Bem, eu vim preparado para isso. Peço um recesso de 2 horas para vocês lerem as transcrições dos julgamentos, as declarações das testemunhas, e, se necessário, trarei sobreviventes aqui para falar com vocês sobre o que os defensores dos 6 deuses fizeram e estavam dispostos a fazer em nome da promoção de suas crenças. Apenas uma palavra de advertência. Ele disse, e os olhares ficaram temerosos, enquanto se perguntavam se ele estava prestes a ameaçar suas vidas. Tenha um balde à mão. Se você não for tão vil quanto eles, ficará enjoado com o que lerá. Ele disse, e tirou uma pilha de documentos de seu bolso, e os entregou a um servo que começou a andar pelas camadas, um por um, para distribuir pilhas para serem passadas. A votação para um recesso passou com facilidade, e foi assim. Poucos deixaram seus assentos para ler em particular, a maioria permaneceu onde estava,
mas Ains escolheu sair, e ele encontrou Leinas parada como uma estátua com a espada desembainhada e apontada para a pedra, seus olhos alertas e atentos a qualquer possível ameaça. Quando ele emergiu e pisou na frente dela, só então sua postura mudou. Vossa Majestade. Ela disse com reverência. Como eles o receberam? Ela perguntou. Bem o suficiente. Ele respondeu. Há um intervalo de 2 horas para eles reverem os eventos passados. Duvido que todos acreditem no que lerem, mas também duvido que eles tenham a vontade de exigir testemunhas. Ele acrescentou. Por que isso, senhor? Ela perguntou enquanto caminhava ao lado dele enquanto ele se afastava. Porque quando horrores como esses são desacreditados, muitas vezes essa descrença é uma mentira até para eles mesmos. No fundo eles saberão que é verdade, e não terão coragem de realmente enfrentá-la ouvindo as vítimas. Alguns negarão o que está diante de seus olhos. Poderíamos levá-los às ruínas de Wemark e mostrar o horror dos fossos. Poderíamos levá-los aos bordéis que ainda estão de pé, e eles negariam as manchas de sangue diante de seus olhos. Eles poderiam olhar para os túmulos e desenterrar os muitos corpos, e dizer que morreram por outra coisa. Para aqueles comprometidos com a negação, nenhuma evidência de atrocidade é suficiente, nem mesmo quando olham diretamente nos olhos. Mesmo se trouxéssemos os presos ainda para contar a eles o que foi feito, o que eles próprios perpetraram, o negador não se permitiria acreditar. Ains disse com um suave desgosto em sua voz. Como sabe disso, Majestade? Leinas perguntou em voz baixa e profundamente perturbada. Eu já vi isso antes. O lugar que meus servos chamam de primeiro mundo, onde eu estive uma vez, teve tais atrocidades acontecendo, algumas piores do que qualquer uma que aconteceu aqui. Embora não por falta de tentativa por parte daqueles que derrotamos, não importa o quanto foi registrado, quanta evidência foi apresentada, o que aqueles que perpetraram suas atrocidades admitiram. Sempre houve aqueles que estavam dispostos a negar o que estava diante de seus olhos, ansiosos para mentir para si. Mesmos porque não queriam que fosse assim. Ains disse com um balançar de cabeça desdenhoso. Entendi. Leinas disse infeliz, para onde vamos agora? Ela perguntou, não se importando com o assunto. Em lugar nenhum, vamos simplesmente dar uma volta, mas se você não tiver comido, podemos fazer uma pausa, se quiser. Ele disse pacientemente. Se for da sua vontade. Leinas respondeu obedientemente. Leinas. O rei feiticeiro disse em uma voz de gentil repreensão. Eu estou ficando com fome, sim, Vossa Majestade. Ela disse enquanto seu estômago emitia um ronco muito alto. Ains riu um pouco e declarou: faremos uma pausa no primeiro estabelecimento. Obrigada, senhor. Ela respondeu com gratidão. 5 minutos antes do fim da marca de 2 horas, Ains estava novamente se aproximando da porta. Enquanto Leinas tomava seu lugar ao lado dela, ela sussurrou suavemente: obrigada, meu senhor. Ele deu a ela um olhar de reconhecimento enquanto voltava. Enquanto ele tomava seu lugar no centro, ele olhou para os rostos dos sacerdotes e sacerdotisas dos deuses antigos. Havia rostos angustiados e perturbados, alguns estavam resignados, muitos estavam enojados, outros estavam horrorizados, alguns estavam duros como pedra com a negação. Os limites a que a teocracia Slane tinha ido, sem mencionar alguns de seus aliados, como os fanáticos liderados pela paladina caída, Remédios Custódio, eram mais conhecidos entre veteranos e sobreviventes que eram testemunhas ou sobreviventes em primeira mão. As atrocidades de Wemark eram conhecidas principalmente pelos elfos e pelas centenas de elites de Nea. No entanto, nenhum relatório público havia sido divulgado ainda, pois havia sido concluído e compilado recentemente. Agora eles estavam olhando para ele, e o resultado foi exatamente o que Ains pretendia que fosse. Vejo que todos vocês estão lendo. Se algum de vocês desejar confirmação dessas coisas, podemos viajar para onde os corpos descansam, e uma vez lá, eu lhes darei paz. Vocês podem desenterrá-las vocês mesmos se não acreditarem em mim. Posso chamar testemunhas que sobreviveram. Posso chamar aqueles que ainda vivem que perpetraram seus crimes e obrigá-los a falar a verdade para sua satisfação. Que qualquer um que ouse duvidar da verdade do que eu digo, fale agora ou retenha para sempre sua negação. As palavras de Ains eram duras como adamantite, convidando qualquer um a discordar de seu relatório. Não houve interessados. Então agora voltamos à questão novamente. Ains fez uma pausa antes de continuar.
eu não fiz tudo o que os deuses antigos fizeram, e fiz isso sem colocar a humanidade contra seus vizinhos? Quem negará isso? Quem negará a justiça das minhas ações? Ele perguntou. Mais uma vez, não houve interessados. Agora direi mais uma coisa a você, direi o que disse a Neia Baraja, e você pode levar isso como quiser. Ele disse com uma voz mais gentil e complacente. A verdade é que sua decisão aqui significa pouco. Ele disse, e o tom de silêncio passou de curioso para frio. Antes de rejeitar essa declaração, ouça o resto. Ele disse enquanto acrescentava: aqueles de vocês que votarem contra mim no último dia, vocês começarão a me chamar de Deus porque seus pares votaram a favor. Ou vocês me negarão isso em seus corações até o fim de suas vidas? Ele perguntou, e os vários padres se entreolharam interrogativamente. Por outro lado, aqueles que votam a favor da confirmação do meu status, vocês que são meus devotados seguidores, vocês se afastarão de mim se o voto for na direção oposta? Ele perguntou retoricamente. Ains levantou os braços acima da cabeça e os abriu como se fosse abraçar a todos. A verdade é que, no final, o que você vota é apenas para influenciar aqueles que acreditam em você, aqueles que servem continuarão, aqueles que negam também continuarão. Não tenho intenção de acabar com meus céticos pela força. Que tipo de Deus seria ameaçado pela falta de crença de um mortal? Claro que esmagarei aqueles que tentarem prejudicar seus vizinhos neste assunto, não importa de que lado estejam, porque um Deus que não faz nada não é diferente de um Deus que não existe, e de que serve um Deus que toleraria tal comportamento? Ele perguntou, lançando sua retórica para ouvidos atentos. A maneira como você vota neste assunto pode mudar o curso da história e moldar o futuro de muitas maneiras. No entanto, sua aceitação ou rejeição é mais sua do que qualquer coisa. Aqueles que acreditam, não mudarão. Aqueles que negam, provavelmente também não mudarão. O verdadeiro significado deste voto não é a questão da minha deificação. O verdadeiro significado é se você aceita esses tempos de mudança ou se apega a um passado que, quaisquer que tenham sido suas virtudes, simplesmente não funciona mais. Você pode tornar o futuro mais fácil ou mais difícil por sua escolha, mas a roda do tempo continuará. Esteja você dentro da roda ou sob ela, depende de você. Ele disse, sua voz nobre chegando ao topo das camadas do edifício. Perguntas o bombardearam por mais 2 horas depois disso, mas ele viu o cansaço começar a atingi-los conforme o dia passava, e finalmente a sessão chegou ao fim, e Ain saiu. Ele e Leinas foram os primeiros a partir, e assim que ele fez isso, para sua surpresa, ele recebeu uma mensagem. Ele fez uma pausa, e Leinas parou para esperá-lo, observando com expectativa enquanto ele respondia a Skana. Ou fora da casa do fabricante de veneno. Jogada inteligente. Skana disse com veneno em sua voz. Ela colocou a ponta de sua espada nos lábios da mulher, e empurrou a ponta de sua espada um pouco mais longe. 2 pequenos cortes apareceram onde as bordas afiadas da navalha tocaram, e os olhos de sua cativa começaram a se arregalar com terror cada vez maior. Mas fale assim comigo de novo, e você perderá esses lábios bonitos. Não se esqueça, vadia. Eu a considero fortemente responsável pelo que aconteceu com minha esposa. A única razão pela qual você não está implorando pela morte agora é que você não é a única. A envenenadora engoliu em seco e sua respiração ficou pesada, profunda e rápida, como se ela tivesse corrido quilômetros ou terminado uma maratona de sexo. Seus olhos abaixaram e ela assentiu com medo. Eu não sabia para quem era. Ela disse suavemente. Teria feito diferença? Skana perguntou com uma voz odiosa. Ela ficou em silêncio. Você é inteligente, não é idiota o suficiente para mentir para mim. Skana disse e puxou sua espada para trás bem de leve. Agora, quem? Perguntou a vice-comandante da Justiça Negra. Há um nobre, mora em Kami Miyako, ele já comprou de mim antes. Eu não sei o que ele faz com isso. E eu não sei se ele trabalha com mais alguém ou se ele age sozinho, eu juro, mas ele é o único cliente realmente rico que eu tenho. Eu geralmente passo por um bandido chamado Burl, ele pode saber mais. Ela estava falando rapidamente, a 1000 por hora, mas ela congelou quando Skana balançou a cabeça. Ele não fez isso, foi ele quem me levou até você. Como você acha que eu encontrei esse lugar? Skana perguntou com um aceno casual de sua mão. Você fez um ótimo trabalho se escondendo, eu te dou isso,
Ele trocou sua segurança pela vida contínua dele. Você realmente não deveria ter dado sua localização para pessoas sem senso de lealdade. Ela acrescentou com uma pitada de repreensão. Ela xingou do seu lugar no chão: eu vou matar aquele babaca. Não se preocupe com isso, ele está muito pior vivo do que morto. Scanna disse com um pequeno sorriso perigoso no rosto: ele vai desejar estar morto pelo resto da vida. Bem, eu gostaria de submetê-la ao mesmo destino. Scanna disse e colocou sua espada na garganta da mulher. Ninguém sabe melhor como fazer uma mulher sofrer do que outra mulher, e há tantas coisas que eu gostaria de fazer com você por sua parte no que foi feito com minha esposa e comigo. A voz de Scanna não tinha nenhum indício de misericórdia, apenas um mar de ódio cujas ondas quebravam na costa da coragem do envenenador e a despedaçavam. Um cheiro fétido enchia o ar. Mas, Scanna disse e puxou sua lâmina de volta: eu sou uma serva leal de Sua Majestade, e suas habilidades podem servi-la melhor. Burla era um lixo inútil, mas você pode encontrar uma maneira de passar sua vida espiando o que fez, e pelo que ouvi, o batismo em seu serviço por escória como você é quase tão bom quanto qualquer vingança que eu possa tomar. A voz de Scanna era odiosa, mas reflexiva. Agora, me diga o nome dele e onde ele mora, e podemos acabar com essa pequena troca. Conde Medivh, o nome dele é Conde Medivh. Ela disse enquanto olhava para o chão. A garota estava quebrada. Scanna podia dizer: aqueles lindos olhos castanhos ficaram opacos com a derrota. Ele mora no que sobrou do Distrito Nobre. Não sei exatamente em que propriedade, mas sei que ele mora lá. Ela disse. Seu corpo estava começando a tremer. Por favor, não me machuque, estou apenas fazendo um trabalho. Então chame isso de aquisição hostil do seu negócio. Scanna disse cruelmente: agora, o que mais você pode me dizer sobre ele? Ela perguntou. Ele é conectado, laços com os bandidos na floresta aqui, a maioria dos guardas deles são ex-bandidos, acho que ele trabalhou com Zuranon no passado, dadas algumas das coisas que ele comprou de mim, mas não tenho certeza, ele também é meio gordo. Ela disse com uma pitada de desgosto. Gordo? Vivendo em Kamimiako ultimamente? Scanna perguntou quase incrédula. Sim, não me pergunte como. Ela respondeu, mas pelo menos ele vai se destacar. Tem isso. Scanna disse casualmente: isso é tudo? Ela perguntou à mulher desesperada. É sim. Ela disse, mal conseguindo pronunciar as palavras. Bom, a propósito, qual é seu nome? Quero lembrar. Scanna disse. A mulher ficou em silêncio. A ponta da espada estava cortando seu lábio novamente um momento depois. Numenev, meu nome é Numenev. Ela choramingou. Scanna olhou para ela com mais ódio do que ela já havia sentido em sua vida. Ela empurrou a ponta da espada para baixo. Os olhos de Numenev se arregalaram de medo. Sua boca se abriu apenas para que a espada parasse de cortar seus lábios. Ela sentiu o metal raspando em seus dentes. Ela estava balançando a cabeça. Seu corpo tremia incontrolavelmente. A espada cortava sua língua. Lágrimas caíam de olhos castanhos opacos. Súplicas abafadas saíam dela enquanto a espada se aproximava do fundo de sua garganta. Eu quero. Deus, como eu quero. Você não merece a vida. Você quase tirou tudo de mim. 2 vezes. Você. Scanna gritou enquanto lágrimas escorriam por sua bochecha e ela preparou seu braço como se estivesse prestes a enfiar a espada o resto do caminho e acabar com o lixo, mas ela parou. Não, ainda não, um dia talvez, mas ainda não. Além disso, se alguém te pegar, deveria ser Neia. Você deveria pertencer a ela antes de pertencer a mim. Scanna disse enquanto respirava tão forte quanto Numenev por alguns momentos. A espada foi puxada para fora, e ela embainhou a lâmina. Ela raramente mandava mensagens para o rei feiticeiro, mas desta vez ela achou apropriado. Então ela sacou os pergaminhos necessários e se conectou a ele. Vossa Majestade, eu peguei aquela que fez o veneno que me matou, e quase matou sua papa. Se lhe agradar, eu a enviarei por um portal agora mesmo. Ela está viva? O rei feiticeiro perguntou surpreso. Ela está, eu pensei que ela poderia servir melhor espiando seus erros colocando suas habilidades em uso em seu serviço, depois de um batismo apropriado. Scanna disse casualmente. Um momento depois, o rei feiticeiro respondeu: você tomou uma boa decisão,
o batismo dela será hoje, um portal será aberto imediatamente, envie-a e deixe Neuronist recebê-la. Eu ficaria feliz e honrado em fazer isso, senhor. Skana disse alegremente. Numeneve estava em silêncio e aterrorizada. A mulher parada sobre ela parecia além de insana de raiva um momento atrás, mas agora ela estava casual, até mesmo feliz, envenenadora ou não, jovem ou não, ela não era estúpida. Ela sabia que isso não era um bom presságio para ela. Ela olhou hesitante para o buraco giratório que apareceu na frente delas e grunhiu quando Skana a pegou pelas amarras, esticando seus membros amarrados dolorosamente para trás, e a jogou pelo buraco como se ela fosse um saco de batatas. Skana foi embora com uma canção no coração. Isso era maravilhoso, absolutamente maravilhoso. Havia, provavelmente só mais um para ir, e então ela poderia dizer que sua esposa estava tão segura quanto ela poderia estar. O último dos culpados sofreria. Ela se perguntou distraidamente se ele era uma fachada para outra pessoa, mas ela duvidava. Um conde era bem colocado, a maioria dos nobres tinha sido expurgada. O fato de que este não tinha sido, significava que ele tinha conseguido evitar se destacar de alguma forma na hierarquia de governo da teocracia Slane, ou evidentemente entrar em conflito com o rei feiticeiro, ou ele era relativamente novo em seu título. Havia tempo suficiente para fazer a pergunta de por que mais tarde. Chegar à cidade levou algumas horas, mas a sensação de urgência que Skana sentia desde a tentativa de suicídio de Neia pelo menos diminuiu com a compreensão confortável de que aquele que quase roubou sua vida estava por perto. Enquanto ela voltava, sua mente repassava os eventos do passado recente, ela começou a questionar tudo o que Neia havia dito a ela por meses, procurando por significados ocultos, sinais, indicações de que ela estava pensando ou mesmo planejando como acabar com sua vida. Agora, com o benefício da retrospectiva, ela podia ver, ela pensou, mais claramente. O abraço sexual quase desesperado, a bebedeira, o frenesi do excesso em suas tentativas de encontrar ou expressar felicidade de qualquer tipo. Tudo isso mascarava o que estava por baixo, o que estava realmente acontecendo. Agora, com a quase morte de Neia por suas próprias mãos, a máscara foi retirada, e onda após onda de culpa tomou conta da alma de Skana. Ela se lembrou das palavras do rei feiticeiro, de que ela não havia falhado com sua esposa, mas, apesar de toda sua confiança em sua majestade, nem mesmo ele conseguia apagar o que ela sentia. Casa de Eliana. Neia sentou-se na grama e esticou as pernas. Era exatamente como a enfermeira élfica havia dito, um paraíso, tudo era celestial. Ela se sentia quase completamente em paz. Havia outros na mesma área, mas eles também estavam perdidos em seus próprios pensamentos. Alguns estavam deitados na grama, claramente dormindo, alguns tinham suas cabeças no colo de uma jovem mulher. Outros ela viu que estavam sendo, de todas as coisas, abraçados por pequenos filhotes. Neia, no entanto, estava confortável sozinha, e se deixou perder no cenário. Nada iria perturbá-la naquele lugar, nem mesmo suas memórias. Ela estava tão perdida no momento que não sentiu o tempo passar. Nem a lutadora de primeira linha sequer notou a aproximação de Pestônia, que teve o bom senso de andar pelo caminho mais longo e aparecer na frente dela. Neia viu a mulher-cachorro se aproximar. Ela já a tinha visto antes, e tinha ouvido falar do trabalho dela nos orfanatos em Restize, e como tal isso tinha favoravelmente disposto Neia em relação à mulher de aparência estranha antes de elas se conhecerem oficialmente. Ainda assim, ela não sentiu necessidade de dizer nada ainda. Pestônia, no entanto, era outra questão. Ela se agachou perto de Neia, ficando um pouco à esquerda dela para não obstruir a visão da guerreira. Você está bem aqui? Confortável? Uf! Neia assentiu um pouco ansiosamente. Sim, obrigada, isso é tão maravilhoso. Eu realmente não tenho palavras. Ela parou. Estou feliz, e de nada. Você fez tanto pelo meu senhor. Eu queria poder fazer mais por você, uf. Pestônia respondeu. Neia não negou. Ela não era fã de falsa modéstia e não desconhecia sua própria importância no curso dos acontecimentos, mesmo que às vezes tivesse dificuldade em aceitar isso. Fiz o que tinha que ser feito. Ela respondeu suavemente. Eu sei, disse Pestônia. Neia começou, mas então parou abruptamente. Pestônia foi sentar-se ao lado dela. Você gostaria de se deitar?
Pestônia perguntou e deu um tapinha gentil em seu colo. Neia corou: eu nunca me deitei assim, exceto com minha esposa. Ela disse. Os lábios de Pestônia não se moviam como os de um humano, mas Neia podia sentir o sorriso gentil em seu comportamento. Vai ficar tudo bem, eu só quero que você fique confortável, Uf. Pestônia respondeu. Neia estava relutante, mas lentamente se deitou de lado e descansou a cabeça na coxa de Pestônia. A mulher-cachorro acariciou gentilmente seu cabelo e rosto, mas não disse nada. A casa dela é realmente linda. Neia disse suavemente, repetindo seu elogio anterior. Como deveria ser, Uf. Pestônia respondeu, você pode me falar sobre ela? Uf. Neia ficou em silêncio por um longo tempo, eu deveria tê-la matado. Neia disse finalmente. Ela não sentiu nenhum julgamento vindo da mulher-cachorro por suas palavras brutais, e depois de um tempo ela se sentiu confortável o suficiente para dizer mais, ela me pediu, nós para fazer isso, implorou para que a matássemos, ficou de joelhos e implorou para que a matássemos. Neia disse suavemente, Cesê pegou sua arma, ela colocou na cabeça de Iliana, ela estava prestes a usá-la, eu a parei, eu impedi Cesê de matar Iliana. A voz de Neia falhou e ela não conseguia ver através de seus olhos embaçados. Eu pensei que eu poderia fazer qualquer coisa, suportar qualquer coisa, eu prometi a ela um futuro pelo qual ela se apaixonaria, que ela teria uma vida, eu prometi a ela e criei um plano para que ela não sofresse mais até que pudéssemos escapar, tudo ia dar certo, em vez disso. Neia parou de falar enquanto Pestônia passava os braços ao redor da cabeça da lendária mulher e a puxava para perto. Tudo que Neia podia fazer era enterrar o rosto nas dobras do pano e abraçá-lo e mergulhá-lo em seu remorso e arrependimento molhados. Demorou muito para que Pestônia dissesse uma palavra.